Pronto, agora estamos sendo gravados, hein? Eu hoje vou passar com vocês o questionário, que é o questionário que vale frequência, não a prova, né? A prova a gente corrige depois. E depois de fazer essa correção, tirar as dúvidas eventualmente que vocês tenham ainda sobre figuras de linguagem, aí eu deixo um tempo para vocês tirarem dúvidas em geral, seja de figuras de linguagem, seja de outras coisas da matéria, né, de literatura, ou mesmo questões sobre sobre as avaliações. Aliás, antes de eu começar com o questionário, eu queria perguntar se ainda tem gente com dificuldade de acessar o fórum do Ponto Extra, se teve gente que não conseguiu acessar. Então, suponho que não. Oi, socorro, né? Tá bom. Então, essa semana, amanhã, provavelmente, eu já vou colocar no WhatsApp uma maneira de vocês responderem e contabilizarem esse ponto extra, tá bom? Aí, pessoal, é assim, quem já respondeu ou quem não está com problema no fórum para acessar, responde lá pelo fórum dentro do Moodle. Eu vou colocar uma alternativa só para quem não conseguiu, tá bom? Porque senão aí fica um monte de gente me respondendo pelo WhatsApp e eu vou me perder. E aí é perigoso o seu ponto extra ficar voando por aí. Pessoal, vamos lá. No nosso questionário sobre figuras de linguagem, a gente começa com um primeiro poema, que é um poema da Conceição Evaristo, que escreve tanto poesia quanto contos. E esse poema, ele se chama Eu, Mulher. Vou ler o poema com vocês e depois a gente analisa aqui a resposta e, se quisermos, outras coisas no poema. Eu, mulher. Só um minutinho, deixa eu deixar aqui as pessoas entrarem. Eu, mulher. Uma gota de leite me escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violentos tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo, antes, agora o que há de vir. Eu, fêmea matriz, eu, força motriz. Eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de saber se tem alguma palavra desse poema que vocês, mesmo tendo feito a atividade, desconhecem. Tudo bem o moto contínuo do mundo? Moto contínuo é uma força contínua, é como uma força de inércia, né? Que você coloca, imprime uma força e esse moto contínuo significa que essa força vai continuar se movendo se não tiver nada que a impeça, né? Então é essa a ideia. Então, quando ela diz moto contínuo do mundo, quer dizer que ela, como mulher, né? Ela, na verdade, está fazendo... A gente pode chamar isso de uma metonímia aqui no texto. Ela está falando mulher, eu mulher, mas no fundo ela está falando de todas as mulheres, certo? Então, esse poema como um todo, ele é metonímico. Está falando no singular mulher, mas ele se refere a todas as mulheres. Então, nesse sentido, né, ela, como mulher, como todas as mulheres, por ser entre os gêneros aquele que dá origem à vida, ela é o moto contínuo do mundo. O mundo só continua, o mundo no sentido do mundo dos seres humanos, né? Só continua porque as mulheres sempre vão, vou falar uma palavra aqui, parindo, no fundo é isso, vão dando origem,
vão fazendo nascer, vão dando à luz novos seres humanos. Então é nesse sentido. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Força motriz tem a ver com o moto contínuo, né? Uma força motriz é uma força que move. Motriz tem sentido de movimento. Força motriz tem esse significado, força que move. Mais alguma dúvida? Ok, então eu selecionei aqui, né, algumas frases, embora existam várias figuras de linguagem nesse poema, algumas que nós nem estudamos ainda. Então eu selecionei aqui alguns itens, né, para a gente analisar a figura de linguagem. Eu, mulher em rios vermelhos. Eu, fêmea matriz. Eu, força motriz. Eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. O que é isso? Uma metáfora, uma metonímia, etc. Qual dessas aqui que vocês colocaram? Ou colocariam agora, né? Cri, cri, cri. Eu vou dar a resposta, né? Mas um monte de gente respondeu, já fez pontuação completa nesse daqui. É a metáfora. Por quê? Ela está se relacionando eu mulher, né? Então, tanto ela mesma quanto as mulheres, né? Tá dizendo que ela é uma força motriz. Ela é o abrigo da semente. Né? Então, ela está substituindo, são duas coisas de naturezas diferentes, pessoa, mulher e força motriz, abrigo da semente, moto contínuo, né? Então, como se a mulher fosse um motor do mundo, né? Então, nesse sentido, tá comparando duas coisas que são de naturezas diferentes, uma pessoa e um tipo de motor, um tipo de força que tem alguma coisa em comum, que é o quê? Essa geração de energia, geração de algo. Né? Então, por isso, essa é uma metáfora. Dúvidas, pessoal? Vamos partir para a próxima. Esse aqui é um dos meus poetas favoritos, o Ferreira Goulart. Hoje mesmo estava separando uns poemas dele para a gente ler no próximo bimestre. E esse aqui é o meu poema favorito dele, que eu coloquei aqui para vocês. Não tem título esse poema, ele começa assim, ó. Amanhã apaga as perguntas da noite. As coisas são claras, as coisas são sólidas, o mundo se explica só por existir. A memória dorme, o presente ri. Esse aqui de vocabulário acho que tá fácil, né? Ou tem alguma dúvida de vocabulário aqui? Então, nesse poema, né, tem essa ideia interessante de que às vezes quando a gente vai dormir, né, antes de dormir, à noite, tem aquele monte de dúvidas, dúvidas sobre o futuro, dúvida se ele ou ela gosta de mim, dúvidas sobre a família, dúvidas sobre o que eu faço, o que eu vou estudar e tal. E aí no dia seguinte você acorda e tem a sua rotina, e embora essas dúvidas estejam lá ainda, aquela rotina apaga um pouco aquilo e parece que as coisas simplesmente continuam só porque elas estão ali. A sua rotina existe só porque ela existe. Já tiveram essa sensação? E aqui eu destaquei a memória dorme, o presente ri. Qual figura de linguagem nós podemos identificar nessas duas frases? Prosopopeia, que também nós chamamos de personificação. Ou como? Isso.
E prosopopeia é porque a memória dorme. Memória não é uma pessoa ou nem um animal, né? Então a memória dorme, a gente está colocando uma atribuição de pessoa em algo que não é pessoa. O presente ri. Ri é bem humano, né? Então, presente não é uma pessoa. Tanto memória quanto presente são substantivos abstratos, se referem a coisas abstratas que nós estamos colocando um comportamento humano. Portanto, prosopopeia. Ou também chamada de personificação. Ah, se eu usar personificação em vez de prosopopeia, tá certo? Tá certo. Eu coloco o nome mais difícil que é para vocês aprenderem logo e pronto. Se a gente falar só personificação, aí ninguém mais lembra que prosopopeia é personificação. Rondó dos Cavalinhos, de Manuel Bandeira, um dos mais importantes poetas brasileiros, poeta lá do modernismo, ou seja, lá dos anos 1920, 1930. Rondó é um tipo de poema. Logo mais, uma das primeiras coisas que a gente vai ver ao estudar poesia são as formas fixas, ou seja, poemas que têm um número determinado de versos, um número determinado de estrofes, e às vezes até a rima tem que ser específica, tem que ter um esquema de rima, a terminação aqui dos versos tem que ser, tem uma regra para elas, né? Então, rondó é um tipo de poema fixo. Embora o Manuel Bandeira já seja do modernismo, que rompeu com as formas fixas, ele chegou a praticar vários poemas de forma fixa. Os Cavalinhos Correndo. Deixa eu contar uma historinha aqui desse poema. Esse poema foi escrito pelo Manuel Bandeira, que, aliás, era um cara de família rica, mas ele ficou muito pobre. Porque o que aconteceu na vida do Manuel Bandeira? Ele tinha uma doença, ele tinha, como é que chama? Tuberculose, que é uma doença dos pulmões. Muito comum no final do século XIX e início do século XX. Então ele já foi desenganado. Então ele era de uma família muito rica do Nordeste, de Pernambuco, mas ele não... Acabou que assim, sempre a família dele achava que ele ia morrer. Então, e ele também achava que ele ia morrer jovem por causa da doença dele. E aí sempre ele adiava as coisas na vida. Então ele não foi estudar, ele não foi arrumar um trabalho, um emprego, porque ele ia morrer jovem. Só que aí o tempo foi passando, todo mundo da família dele morreu. Ele ficou sendo cuidado por uma irmã, que também morreu, e ele ficou sozinho, morreu com mais de 80 anos. Sempre com a tal da tuberculose, né? Foi tão bem cuidado que ele acabou não morrendo da doença. E aí acabou que, como ele não estudou, nunca trabalhou, etc., ele foi ficando pobre, porque o dinheiro da família também foi terminando. Bom, aí, uma vez, ele foi convidado para ir assistir corrida de cavalo no Jockey, que é uma coisa chique, né? Então, ele estava lá jantando no Jockey, porque ele já era um poeta conhecido, então convidaram ele para isso. E ele achou isso, né, uma coisa assim tão fora do contexto dele, né, que ele tão pobre ali no meio das pessoas ricas, aqueles cavalos correndo, as pessoas discutindo coisas que, sei lá, eram tão desconectadas da realidade. E aí ele acabou escrevendo esse poema, O Rondó dos Cavalinhos. Por isso que ele fala dos cavalinhos, os cavalinhos correndo, que são os cavalos que estão lá na corrida de cavalos do jockey, e nós cavalões comendo. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. Tua beleza, Esmeralda, acabou me enlouquecendo. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. O sol tão claro lá fora e em minha alma anoitecendo. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. Afonso Raiz partindo e tanta gente ficando. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. A Itália falando grosso, a Europa se avacalhando. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. O Brasil politicando. Nossa, a poesia morrendo. O sol tão claro lá fora, o sol tão claro, Esmeralda, e minha alma anoitecendo. Além de tudo, esse poema foi escrito
às vésperas da Segunda Guerra Mundial, em que na Europa e na Itália, né, em específico na Itália, estava já acontecendo o fascismo, e depois na Alemanha o nazismo, e no Brasil a gente tinha uma ditadura, que era a ditadura do Getúlio Vargas, que se alinhava com o fascismo, né, com o fascismo da Itália. Embora depois, na Segunda Guerra mesmo, quando o Brasil foi chamado para lutar na Segunda Guerra, ele tenha lutado a favor dos Estados Unidos, que era contra, né, a Itália e contra a Alemanha. Mas isso são coisas de Brasil, né? Acabou acontecendo isso por questões econômicas e políticas, mas no fundo Getúlio Vargas se alinhava com o fascismo da Itália, tanto que os filhos do Getúlio Vargas foram estudar na Alemanha nazista, né? Então o Manuel Bandeira está pensando sobre isso, né? Então os cavalinhos correndo, e olha só que legal que ele faz esse som, né? Que parece que o cavalo está trotando, ó, os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. Nós cavalões comendo. Parece que é o trote do cavalo que ele consegue reproduzir aí na sonoridade do poema, né? Bom, para nós aqui no exercício, a gente vai achar que qual é a figura de linguagem nessas partes que estão destacadas. O sol tão claro lá fora e em minha alma anoitecendo. Alfonso Reis partindo e tanta gente ficando. O Brasil politicando, nossa, poesia morrendo. Qual que é a figura de linguagem que nós podemos identificar aqui nesses versos? Exatamente, antítese. Então, coisas opostas. Sol claro e anoitecendo. Gente partindo, gente ficando. E aqui uma antítese que não é bem óbvia, mas ele opõe política e poesia, né? O Brasil politicando, a poesia morrendo. Né? Então, que política e poesia parece que são opostas. Né? Na verdade, o tipo de política que se estava fazendo é o tipo de política que mata a poesia. Dúvidas nesse, pessoal? Comentários? Ah, esse daqui precisa ir lá no YouTube, né? Então, esse daqui eu vou. Esse aqui a resposta era metáfora, mas eu fiz questão de colocar aqui o link do YouTube para vocês também ouvirem. É um poema brasileiro da Flora Figueiredo, que até a nossa querida Júlia, estagiária, que sugeriu a autora, né? Sugeriu a escritora. E eu achei bacana que é uma escritora brasileira. E aí, nesse link do YouTube, vocês conseguem ouvir um dos poemas dela recitados. Eu acho que é uma mulher, né? Por uma portuguesa. Então, a gente ouvir também o português de Portugal é bacana, né? E é um poema brasileiro. Esse poema de Flor Bela Espanca, eu só coloquei os meus favoritos aqui, né? Deixa eu aceitar a pessoa aqui que tá entrando. Pessoal, como entraram algumas pessoas depois que a gente compartilhou a lista de presença, alguém pode copiar, por favor, no link? O link, desculpa, copiar, por favor, novamente o link no chat. Flor Bela Espanca é uma escritora portuguesa do fim do século XIX, início do século XX, muito avançada para o seu tempo, uma mulher que falava sobre mulheres apaixonadas, e muito apaixonadas, é assim, aquele paixão ardente, coisa que até hoje, né, as mulheres têm que esconder um pouco, mas não, ela falava abertamente dos seus desejos.
E ela escrevia também poemas em forma fixa, uma forma fixa que vai ser bem importante para nós, inclusive pensando na literatura brasileira, que é o soneto. De cara, para a gente saber como que é um soneto, é que ele tem assim, ó, 4 estrofes, sendo as duas primeiras de 4 versos e as duas últimas de 3 versos. Mas ele tem outras características que a gente ainda vai estudar. Mocidade. A mocidade esplêndida, vibrante, ardente, extraordinária, audaciosa, que vê num cardo a folha de uma rosa, na gota de água o brilho de um diamante. Essa que fez de mim judeu errante do espírito, a torrente caudalosa dos vendavais, irmã tempestuosa. Trago-a em mim vermelha, triunfante. No meu sangue, rubis correm dispersos, chamas subindo ao alto nos meus versos. Papoilas, que é a mesma coisa que papoulas, nos meus lábios a florir. Ama-me doida, estonteadoramente, ó meu amor, que o coração da gente é tão pequeno e a vida, água a fugir. Dúvidas de vocabulário, palavras que vocês não conheçam? Ok para todo mundo? Cardo, ali no terceiro verso. Primeiro a gente tem que lembrar qual que é a ideia de judeu, né? Judeu é um povo sem nação. Tradicionalmente, hoje eles têm uma nação que é Israel. Mas é muito comum a gente tratar na filosofia, em especial na literatura, e também isso está lá na Bíblia, a ideia de que o povo judeu é um povo sem nação e um povo errante. Falar da diáspora judaica ou da diáspora hebraica. Como os judeus perderam a sua nação, isso está lá no Velho Testamento da Bíblia, já conta essa história. Que os judeus foram escravizados, né, pelos egípcios, e a partir disso eles perderam a sua terra. E quando eles retornaram, a sua terra estava ocupada por outros povos. E a partir de então, eles foram se espalhando por vários lugares do mundo. Né? E aí tem essa ideia de judeu errante, né? Aqui usado metaforicamente, né? Que é a pessoa sem nação, a pessoa que não encontra o seu lar, a pessoa que sempre está tentando achar alguma coisa. É claro que aqui lar não é a casa, a minha cidade, a minha casa que eu moro. Né? Nesse caso, o judeu errante, como ela está falando de amor, está falando de sentimentos fortes, de paixão, quer dizer, é aquela pessoa que vai se apaixonando por um, pelo outro, pelo outro, pelo outro, e nunca acha um amor fixo. Então é nesse sentido de judeu errante aqui. Diga. É isso, papoilas. É porque ela é portuguesa, né? E muitas vezes. Aliás, entre Brasil e Portugal, muitas vezes oscila esse oi com ou. Então, no Brasil, nós chamamos de papoulas, não papoilas. Papoulas é um tipo de flor, né? Papoula é um tipo de flor. E só que ela usa papoila. Aliás, é a mesma coisa do loira ou loiro, loiro e louro, que é a mesma coisa, só que é o contrário do que acontece com papoula. No Brasil a gente fala papoula e lá em Portugal se fala papoila. Agora aqui no Brasil normalmente a gente fala loiro e em Portugal se fala louro, que é a mesma coisa. Também tem uma oscilação entre dois e dous. Outras dúvidas de vocabulário?
Vamos lá, aqui ó, esse primeiro. A mocidade esplêndida, vibrante, ardente, extraordinária, audaciosa, que vê num cardo. Um cardo é uma planta qualquer, assim, uma planta bem comum, que vê num cardo a folha de uma rosa, na gota d'água o brilho de um diamante. Ou aqui, ó, ama-me doida, estonteadoramente. Qual que é a figura de linguagem que a gente pode identificar? Diga. Qual que é a outra que você enxerga? Pode ser, lembra que a gente falou que às vezes tem mais de uma mesmo. Aqui nesse caso, não está colocando na água e nem no diamante um elemento que seja humano, né? Então, não acho que cabe prosopopeia, mas você tem razão, eu enxergo aí bastante metáfora também, porque troca água por brilho de diamante, cardo, isso. Prosopopeia, acho que não, porque aí não tem atribuição de uma característica humana para esses elementos. Agora, metáfora, certamente. Agora, no conjunto, né, essa coisa de mocidade esplêndida, vibrante, ardente, extraordinária, audaciosa, isso é hiperbólico, né? É um exagero. Tudo bem que eu já tive desses sentimentos hiperbólicos, não sei vocês, mas eu já tive sentimento esplêndido, vibrante até hoje, extraordinário. Eu sou um pouco hiperbólica, então acho que sim. Mas depende, viu? Porque isso às vezes é um pouco da pessoa. Não. Diga. Sim, é por isso que na maioria das vezes eu coloquei como aqui, ó, mais de um trecho, que é para não causar dúvida. Por exemplo, naquele trecho, deixa eu ver se eu consigo voltar, que às vezes não dá. Isso. Nesse trecho aqui, ó, do poema Mocidade, se eu colocasse só esse trecho, poderia dar dúvida. Falar assim, mas a professora está se referindo a hipérbole ou ela está se referindo a essa metáfora aqui, ó, de cardo que vira rosa, água que vira diamante. Então, eu sempre tomei o cuidado de colocar mais um, ó. Ama-me doida estonteadoramente. Como a resposta é uma só, fala assim, aqui, ó, doida estonteadoramente. Então, o que ressalta aqui, que é comum aos dois trechos, é a hipérbole. Dor Elegante, Paulo Leminski. Paulo Leminski ele já morreu, mas ele é considerado um escritor contemporâneo, ou seja, é poesia bem recente. E ele é o criador do. Não é o criador, mas ele. Quem criou o poema Piada foi Oswald de Andrade, mas o Paulo Leminski ele foi um praticante do poema Piada. É um poema curto que serve para você rir. Não é muito o caso desse daqui, né? Embora. Bom, vamos ver. Dor elegante. Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado chegasse mais adiante. Carrega o peso da dor como se portasse medalhas, uma coroa, US$ 1 milhão ou coisa que os valha. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Ela é tudo o que me sobra, sofrer vai ser a minha última obra. Tem um errinho aqui que eu vi agora, não me toquem nessa dor. Tá nesse aí, eu errei na hora de digitar.
Dúvidas aqui nesse. Dúvidas de vocabulário nesse poema? Nesse poema, eu já vou chamar a atenção de vocês para uma coisa que a gente também vai estudar. Vejam que ele não tem. Tem algumas rimas, como por exemplo, sobra, obra, dor é repetido várias vezes, lado, atrasado, mas não necessariamente tudo rima. No entanto, mesmo não tendo muitas rimas, só algumas, o poema tem um certo ritmo. Vou ler o comecinho de novo. Um homem com muita dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado chegasse mais adiante. Tem um jeito de fazer isso, né, que nós vamos ver. Mas é importante a gente perceber que é uma característica da poesia também o ritmo, né, o ritmo que ela impõe na hora da leitura. Por isso que poesia muitas vezes não é para ser lida só uma vez e nem só em silêncio. Né? A poesia tem muito, ela é filha da música ou irmã da música. Então ela tem muito de musicalidade e é a maneira como se constrói o verso que dá essa musicalidade. Um homem com muita dor é muito mais elegante. E aqui, carrega o peso da dor como se portasse medalhas, uma coroa, $1.000.000 ou coisa que os valha. O que a gente consegue identificar aqui nesses versos, nesses trechos destacados? Também a gente pode dizer metáfora, mas tem algo mais relevante que a metáfora. Ironia. Diga. Pode ser, pode ser. Agora também pode ser com uma dor específica, né? De repente a dor que ele perdeu alguém, né? A dor pela morte de alguém, a dor por um abandono, aí pode ser uma dor específica. Mas eu acho que o que você está percebendo e assim, a sua intuição está correta é de novo a mesma coisa que eu falei sobre o primeiro poema. Porque quando lá no primeiro poema se fala sobre eu, mulher, embora a Conceição Evaristo tenha colocado lá um eu, que pode se referir a ela mesma ou ao eu lírico, ela está se referindo a todas as mulheres. Isso é metonímico. Então ela está colocando no singular, falando de uma única mulher, que na verdade representa todas. E aqui a sua intuição está correta sobre esse poema. Tem uma característica de metonímia, porque está falando de um homem com uma dor é muito mais elegante. Mas aonde que tá essa metonímia? Tá em homem. Porque tá falando um homem, mas ele não está se referindo a um homem específico. Um homem aqui está representando o conjunto dos homens. E como a gente usa assim, né, em língua portuguesa, às vezes homem pode até se referir a homens e mulheres, né? Então, uma pessoa. Mas eu acho que aqui ele quer dizer mesmo homem no sentido de ser humano masculino, né? Então, um homem com uma dor é muito mais elegante. Na verdade, ele está falando que todos os homens que têm alguma dor, ironicamente, são mais elegantes, né? Então, quem disse ironia está certo, né? Como é que a gente vai falar que alguém que tem a dor é mais elegante? O que tem a ver elegância com dor, né? Carrega, é assim, né? É como se aquela pessoa, fosse orgulhosa da dor. Isso é uma ironia até com como as pessoas tratam a dor, né? Parece que quando você tem algo para mostrar que você está sofrendo, parece que você fica até melhor que as outras pessoas, né? Então é por isso que muita gente fica exibindo a sua dor como se fosse uma medalha, né? Olha como eu sofro mais do que os outros, né? Então é nesse sentido da ironia que ele usa. Dúvidas nisso, pessoal? Alguém não conseguiu perceber essa ironia ou tá ok?
Vamos lá para a próxima. Ah, o poema de Sete Faces. A gente já até analisou, né? E aí, então, por isso eu vou passar rápido aqui, ó. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Aliás, eu fiz maldade aqui, viu? Pensando bem, que esse pergunta meu coração nem deveria estar aqui, mas ok. E qual que é a figura de linguagem? Metonímia. Metonímia. Né? Então, o bonde passa cheio de pernas. Eu nem deveria ter colocado essa pergunta meu coração aqui, ó. Serviu para confundir alguém, talvez. É isso, para analisar a metonímia. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Perna no sentido de pessoas, né? Então, você está pegando uma parte da pessoa e substituindo pelo todo, que é a pessoa toda. Agora, já que está aqui, já podemos relembrar. Pergunta meu coração é qual figura de linguagem? Personificação. Prosopopeia ou personificação, que é a mesma coisa, exatamente. Coras está atribuindo uma característica humana, que é fazer perguntas, a um órgão do corpo, que é coração. Cecília Meirelles também já está na nossa coletânea de poemas para o segundo bimestre. A bailarina. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Cecília Meirelles foi professora de crianças e aí a infância muitas vezes está presente na poesia dela. Inclusive, ela tem vários livros, né? Publicou vários livros de poemas infantis. Mas tão pequenina, com os bracinhos no ar, a gente pode chamar de ao contrário. Eufemismo, né? A hipérbole é o exagero, né? Então seria hipérbole se ela falasse essa menina tão grandona que roda, roda, roda com os enormes braços no ar. Então a hipérbole é um exagero, né? Deixa tudo grande, enorme, super intenso. E o eufemismo, né? E inclusive aqui fica uma dica, né? Que ela usa diminutivos, né? Pequenina, bracinhos, né? O eufemismo ele diminui tudo, deixa tudo mais suave, mais elegante. Né? Então, aqui é o eufemismo. E aqui eu contei a historinha que os poetas Mário de Andrade e Carlos Drummond de Andrade foram muito amigos. E aí, quando Mário de Andrade morreu, eles, aliás, tiveram muitas trocas de carta ao longo da vida. E aí, quando Mário de Andrade morreu, Drummond escreveu um texto elegíaco, ou seja, um texto para expressar o luto, para se despedir do Mário de Andrade. E aqui a gente tem um trechinho. No chão me deito à maneira dos desesperados. Estou escuro, estou rigorosamente noturno, estou vazio. Esqueço que sou um poeta, que não estou sozinho. Preciso aceitar e compor, minhas medidas partiram-se, mas preciso. Rastejando entre cacos, me aproximo. Não quero, mas preciso tocar pele de homem, avaliar o frio, ver a cor, ver o silêncio, conhecer um novo amigo e nele me derramar. Porque é outro amigo.
A explosiva descoberta ainda me atordoa. Estou cego e vejo. Arranco os olhos e vejo. Furo as paredes e vejo. Através do mar sanguíneo vejo. Minucioso, implacável, sereno, pulverizado, é outro amigo. São outros dentes, outro sorriso, outra palavra que goteja. Também a gente pode dizer que tudo isso daqui, né, no conjunto do texto, a gente pode perceber um sentido hiperbólico, porque o sentimento é muito intenso. Né? Quando ele repete aqui, que isso também é uma outra figura de linguagem que a gente vai estudar, preciso, 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 né? Essa repetição, esse rastejando entre cacos me aproximo, tudo isso é hipérbole, né? Mas aqui esse trechinho, ó, estou cego e vejo, arranco os olhos e vejo. A gente consegue achar qual figura de linguagem? Paradoxo, muito bem, paradoxo. As duas coisas ao mesmo tempo. A gente viu lá na antítese, era uma coisa ou outra, uma coisa ou outra. E no paradoxo é ao mesmo tempo. Estou cego e vejo. Arranco os olhos e vejo. Não, duas coisas que seriam impossíveis juntas, no nível da linguagem, no nível do discurso, elas são colocadas juntas, isso fica possível, né? Fica possível no plano da poesia, né? Na realidade não dá certo. Linguagem denotativa, se tem paradoxo na linguagem denotativa, é erro. Agora, na linguagem conotativa, na linguagem poética, literária, o paradoxo é uma figura de linguagem. E aqui, Manuela Margarido, uma poeta que é nova para mim também. Conheci há pouco tempo. E ela é da ilha de São Tomé e Príncipe. Lembrando que São Tomé e Príncipe são ilhas onde se fala português. E por isso que ela é São Tomense, ou seja, ela é de São Tomé e Príncipe, que é um país que que já pertenceu a Portugal e, portanto, lá se fala língua portuguesa como aqui. No dia em que te foste embora, longos navios de silêncio encheram a casa, tão grande, tão vasta. Todos os gatos da vizinhança comiam cogumelos e varriam as cascatas dos cemitérios com agudas lâminas de tédio. No cais das horas, fiquei a esperar-te. Grande pedra de saudade de olhos hirtos. Paira sobre mim a presença de uma mão pálida, e sempre uma ave parte, nunca sei para onde. Primeiro, dúvidas de vocabulário. Hirtos. Hirtos são duros, fixos. Nesse caso, acho que tem mais o sentido de fixos, né? Olhos hirtos, olhos fixos. Que tem a ver com grande pedra de saudade de olhos hirtos, olhos fixos, que não se mexem, né? Outras dúvidas? Que tipo de partida é essa, gente? Alguém partiu? Como? Ah, é tão vasta, não é vastal, é vasta e aqui é um ponto de exclamação. Tão grande, tão vasta. Que tipo de partida é essa? É uma viagem. Que tipo de viagem? Tem gente que chama de viagem. É, é a morte, é a morte. Veja lá, ó. Aqui tá a dica, ó. Todos os gatos. É meio louco isso daqui, né, gente? Nem eu sei porque que ela colocou gato comendo cogumelo, né? Sei lá, acho que ela comeu o cogumelo e ficou muito doida para escrever isso daqui. Pode acontecer, né?
Então, todos os gatos da vizinhança comiam cogumelos e varriam as cascatas dos cemitérios com agudas lâminas de tédio. Aí, assim, ó, no cais das horas, fiquei a esperar-te e tal. Paira sobre mim a presença de uma mão pálida. Mão pálida é uma metáfora tradicional de morte. Aí é muito lindo, eu acho esse fim, ó. E sempre uma ave parte, nunca sei para onde. Ela fica com essa sensação de o tempo todo dessa partida. E lógico que, mesmo que nós tenhamos nossa fé, nossas crenças, a gente nunca sabe exatamente para onde parte aqueles que morreram, né? Para onde eles vão. A gente sempre fica naquela profunda e filosófica dúvida se a gente vai conseguir encontrar aqueles entes queridos que morreram, né? Então ela metaforizou isso daqui. Aliás, longos navios de silêncio encheram a casa, no cais das horas. Cais, todo mundo sabe? Onde. Exatamente, cais é onde ficam os barcos. Grande pedra de saudade, paira sobre mim a presença de uma mão pálida. Nesses trechos, qual a figura de linguagem que a gente identifica? Metáfora. Lindas, belíssimas metáforas de Manuela Margarido. Imaginem assim esse sentimento de perda. Não sei se vocês já perderam alguém querido que morreu. Se não, alguém que partiu e não voltou mais, também dá pra gente usar nesse poema, embora ele claramente esteja falando da morte. Mas, ó, longos navios de silêncio encheram a casa. Grande pedra de saudade. Uma saudade que é uma pedra dentro do peito e não sai de jeito nenhum, né? Fiquei a esperar-te. Olha, grande pedra de saudade de olhos hirtos, olhos fixos só naquela saudade. E paira sobre mim a presença de uma mão pálida, a morte o tempo todo ali, né, presente. Diga, pode falar. Pode falar. Sim, as horas chegando, né? As horas desembarcando. Onde tá isso, gente, que eu não vi? Peraí. Quem achar já fala pra mim onde tá. Que eu vi aqui, ó, no cais das horas. Ah, é nesse sentido, né, que acho que ele quer dizer. Né? No cais das horas, fiquei a esperar-te. Toda o poema todo faz a gente pensar, ó, porque tem navios, tem cais, e essa coisa das aves, né, que são muito comuns no litoral, num porto, num cais, né, aves litorâneas ali. Então, o poema todo dá para a gente conseguir imaginar uma pessoa parada no cais, uma pessoa parada num porto, lembrando de quem partiu. Então, por isso, quando fala no cais das horas, é uma metáfora, né? Figurativamente, a pessoa está parada ali naquelas horas que passam, que passam, que passam, e a pessoa não vai voltar. Né? Então, é uma metáfora de horas transformadas num porto, num cais, onde, né, o eu lírico aqui fica a esperar eternamente. Lindo poema, muito dolorido. Mais algum comentário, dúvidas sobre o poema? Pessoal, ficou dúvidas aqui sobre sobre o questionário? Eu vou interromper a nossa gravação agora e